E lá vamos nós mais uma vez, meus amigos, um pouco rouco, mas sem gripe, né? A gripe não me derrubou, só estou um pouco rouco, né? Essa caixa aqui não quer sair, né? Mas né, estamos bem aqui, vamos... a gripe não foi daquelas fortes para derrubar, apenas deu um probleminha na voz aí, mas já estamos firmes aqui, né? Já pronto para passar para você as principais informações, né? Deixa eu ajeitar o meu teleprompter aqui, as minhas informações, para que a gente possa fazer, né, mais uma edição aí do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal esse que você pode participar, né, nos ajudar aí, pode clicar, deixar o seu like, clicar no joinha, você pode comentar, né, também pode nos ajudar compartilhando aí o link nos grupos de WhatsApp e claro, pode se inscrever, né, já estamos com 90 inscritos, né, a semana passada nós começamos com 60 e alguma coisa, né, depois foi para 67, aí já foi para 73, 77, agora, e aí de repente sexta para o fim de semana já foi para 90, né? Estamos com 90, é o nosso Fatos de Informações devagarinho pegando preço, né? Lembrando para você que esse é um canal independente, sem nenhuma ligação, né? E sem nenhuma ligação com alguma instituição pública, sem dinheiro público de preferência, e é por isso que a gente precisa muito do seu apoio, do apoio principalmente dos empresários locais, né? Nós já temos os nossos parceiros aí, né? Comerciais, mas precisamos de mais, né? Até para manter para nós nos mantermos, né? Porque se você não tem, você tem uma porta fechada aí pelo setor público, né? Então você precisa ser independente, né? Não precisamos deles, vamos só com os nossos parceiros comerciais e claro, com aqueles que nos acompanham. Muita gente nos acompanha aí sem acessar, né? O YouTube, clica direto ali no WhatsApp e assiste por ali, e aí não conta com visualização, mas se você tiver logado aí no Gmail, no Google, só chegar, abrir, né, no YouTube e se inscrever, é rapidão, não demora nada, né? Você não precisa fazer nada além do que acessar o YouTube e aí fazer a sua inscrição. Vamos lá com as informações de hoje. A narrativa do golpe que o STF preparou, que a Polícia Federal do Lula preparou, a Polícia Federal do Dino, que hoje é ministro do STF, que eles prepararam, ela não se sustenta, né? Nós estamos vendo aí que tanto a imprensa como o STF e esse governo, eles apostaram muito alto nessa narrativa do golpe, né? E quando se aposta alto, você pode ganhar. Agora, os riscos de perder são grandes. Como eles tinham todo o poder nas mãos, eles nunca achavam que iam perder, né? Mas agora, aos poucos, mesmo que pouco, parece que a casa para esse povo começa a ruir, né? Não porque o general Marco Antônio Freire Gomes foi ontem, desmentiu o relatório da Polícia Federal, desmentiu o STF lá dentro do STF, né? Não só por isso, mas isso mostra, né, de que esse inquérito aí, esse golpe aí é uma fachada, né, é uma farsa. E o general Marco Antônio Freire Gomes ontem, ex-comandante do Exército, refutou as alegações de que teria ameaçado prender o então presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio do Alvorada, onde supostamente se discutia a possibilidade de um golpe de Estado. Abre aspas para o Freire Gomes: alguns veículos relataram que eu teria dado voz de prisão ao ex-presidente, mas isso não aconteceu, né? Na verdade, o que acontece? O consórcio da imprensa, aquele bando de vira-lata, né? O consórcio da imprensa, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, um monte de militantes, né? Não dá para chamar de jornalistas, militantes de esquerda do jornalismo, né? Eles se apressaram, né, em divulgar o que a Polícia Federal do Lula e do Dino falaram, né? Então eles se apressaram, eles buscaram de todo jeito manter, né, o que a Polícia Federal disse de que o Freire Gomes deu voz de prisão pro Bolsonaro. E não foi o que aconteceu. Segundo ele, pode ter havido um mal-entendido por parte de outros participantes das conversas, levando a interpretações equivocadas, né? O fim de mais uma narrativa contra o Bolsonaro. E a gente tem visto que isso tem acontecido e vai acontecer, porque não se sustenta nada do que eles têm um poder ainda, porque o STF hoje, eu digo para você, o STF hoje, que eu chamo de Extremo Tribunal Federal,
ele é o partido mais forte de esquerda que existe hoje, né? É o STF e os seus ministros, não vamos dizer todos os ministros, mas em sua ampla maioria. E o Alexandre de Moraes, hoje, ele se referiu ao STF como o meu tribunal, né? E aí, rapaz, levou paulada de todo lado. Alexandre de Moraes referiu-se ao Supremo Tribunal Federal, o STF, como meu tribunal durante uma audiência nesta segunda-feira. A fala demonstra explicitamente a intenção do ministro de administrar a lei como bem quiser, segundo comentários de juristas e políticos nas redes sociais, né? E engraçado como o STF está previsto, está prevista na Constituição, e ela foi elaborada por parlamentares representando o povo. Achei que o tribunal fosse nosso, ironizou o advogado constitucionalista André Marcília. Outra, né, que falou sobre essa situação, né, foi a doutora em Direito Érica Gorga, que avaliou que a descrição de Moraes soa como uma privatização do STF feita de maneira inconstitucional. Isso sim é um circo, escreveu ela no X. E a fala do ministro do STF é uma confissão escancarada daquilo que há tempos denunciamos, o aparelhamento, né, da justiça por figuras que se acham acima da lei, do povo e das instituições, segundo a afirmação do deputado estadual de São Paulo, Gil Diniz, do PL. E o deputado federal Nicolas Ferreira, esse o que fala repercute, né? Ele criticou a passividade do Senado e fez menção a um impeachment para interromper as posturas do ministro. Abre aspas para o Nicolas, era um impeachment para esse mimado ficar no lugar dele, né? E é o que eu falei para você, né? Para o parlamentar Nicolas Ferreira, o que ele posta viraliza, né? E a declaração do Moraes para o Nicolas Ferreira foi a de cuspir na Constituição do país. E vai ser isso aí, né? Vai ser isso aí, ele dizendo que é dono do STF. De vez em quando ele escorrega, né, nas palavras, ele fala em democracia, mas hoje ontem, na verdade, que ele deu essa declaração, ele mostrou que ele se acha dono da justiça, que ele se acha o grande defensor da democracia, sendo o maior ditador que hoje nós temos nesse país. E durante o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra os 12 integrantes do chamado Núcleo 3, da suposta trama golpista, hoje, o advogado Jeffrey Chiquini, defensor do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, soltou o verbo frente a frente com os ministros. O advogado se referiu diretamente ao ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino e disse que o relatório é uma farsa. Foi claro. Agora todo mundo vai começar a peitar o STF e o Alexandre de Moraes, porque não é só impressão não, né? Não tem aquele negócio de tic-tac, hoje vai 24 horas, não, você vai beber água, não. A casa desse grupo que assumiu o país no dia 1º de janeiro de 2023 começa a cair. Está caindo, aos pouquinhos, né? E eu acho que a população brasileira tem que aproveitar esse início aí de queda dessa casa e partir para cima, derrubar tudo. O Supremo é o povo que comanda esse país, né? O Supremo é o povo e a população precisa acordar, precisa se manifestar, precisa parar esse país para que esse governo, esse desgoverno e o STF hoje não parem o país. É isso aí, nós estamos aí à mercê, né, desse pessoal aí, STF, desgoverno, enfim, né, mas vamos tentando aos poucos nos livrar dessa situação, né? E o Brasil está enfrentando um momento delicado depois da situação da gripe aviária registrada no Rio Grande do Sul, né? Um único caso parou as exportações a clientes que compram 10% da produção nacional, mesmo sem nenhum registro de ave doente destinada à alimentação humana, né? Isso vai dar um prejuízo, né? Prejuízo parece que é o que esse governo gosta, né? Isso aí cai, né, como um prêmio para eles, né? E embora haja apenas um registro de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, os efeitos do episódio atingem toda a indústria nacional. O caso isolado de contaminação levou à suspensão das exportações de frango para 17 destinos internacionais. Agora, a indústria enfrenta um impasse: congelar a carne, vender no mercado interno ou tentar redirecioná-la a outros países. Qual seria a alternativa? Esses mesmos mercados importaram em média cerca de 135 mil toneladas de carne de frango por mês
no ano passado, o equivalente a 10% da produção nacional no período. Em contraste, o rebanho do município onde ocorreu a contaminação representa um traço estatístico dentro do volume total brasileiro. Mais ainda, né, porque ela trata-se de uma granja sem ligação direta com a cadeia alimentar. E tudo isso já causou esse prejuízo aí, né? Esse caso, né, que parou as exportações a clientes que compram 10% da produção nacional, mesmo sem nenhum registro de ave doente destinada à alimentação humana. Você vê o que causa, né? Até agora, o único registro da doença em uma granja profissional ocorreu em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Em termos comparativos, o rebanho local é como um copo d'água diante de uma caixa de 1000 litros, como nós já dissemos ontem, né? A granja afetada produzia exclusivamente ovos fertilizados, ou seja, destinados à reprodução. Os filhotes gerados, sim, seriam futuramente abatidos para a produção de carne. Assim, na prática, não há registro de gripe aviária em aves criadas diretamente para a alimentação humana no Brasil. Pelo menos não em criações profissionais. Nessas, a fiscalização e o controle sanitário são rigorosos. Cerca de 90% da criação brasileira de frangos de corte ocorre por meio do sistema de integração com os frigoríficos. Nesse modelo, as empresas fornecem os insumos, como genética, os filhotes e ração, e monitoram, né, de perto o processo de engorda que é feito pelos produtores integrados. O objetivo? Garantir os padrões sanitários de qualidade exigidos pelos mercados mais rigorosos do mundo. A cadeia produtiva nacional tem reconhecimento internacional. O McDonald's é uma das muitas corporações globais a atestar esse padrão de excelência. Nada menos que a mais famosa de rede fast food em todo o planeta, né? Também atesta, né, esse trabalho feito no Brasil. Em 2021, por exemplo, a fábrica da BRF em Toledo, no Paraná, recebeu o prêmio de melhor fornecedora de carne da Arcos Dourados, franqueadora do McDonald's para a América Latina e o Caribe. A empresa responde por 2.400 restaurantes da rede na região. Fundada no Brasil, a BRF é hoje um gigante global no setor de alimentos com marcas icônicas como a Sadia e a Perdigão. O conglomerado atraiu o interesse de grandes investidores internacionais, incluindo a realeza da Arábia Saudita, que detém cerca de 10% das ações da empresa. O investimento mira mais do que lucro, né? A realeza também quer aprender como a expertise do Brasil em produzir carne de frango com alto padrão sanitário e livre de doenças como a gripe aviária. Mas, né, esse único registro acabou causando problema para o Brasil. E voltando para a situação política do Brasil, a gente tem que ficar, né, hoje com a garganta tá meio que falhando, né? Bem rouco hoje. Tem que dar umas pausas aí para continuar, né? E voltando para a política nacional, antes de falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais, a senadora Damares deu pistas para a Polícia Federal e a Polícia Federal, através dessas pistas, acabou, né, apreendendo o carro de luxos do careca do INSS. O que aconteceu, né? A senadora Damares Alves, ela foi a responsável por avisar a Polícia Federal sobre a frota de carros de luxo do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. E tido como um dos principais operadores do esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS, o lobista foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, quando a Polícia Federal apreendeu os veículos. Os carros estavam estacionados na garagem do mesmo prédio comercial em que Damares mantém um escritório político. Azar do careca do INSS, hein? O edifício está localizado no setor bancário norte, ao lado da sede da empresa do lobista do INSS. Damares contou que um dos funcionários do prédio a procurou pessoalmente na semana passada para falar sobre a frota de carros de luxo estacionadas no primeiro subsolo do edifício. E após receber a dica, a senadora pediu que um assessor começasse a puxar as placas dos veículos para descobrir a quem pertenciam. Alguns dos automóveis estavam cobertos com capas protetoras. Damares relatou a aliados que em menos de uma hora já tinha puxado todas as placas, né? A senadora então preparou um documento e levou pessoalmente à Polícia Federal na quinta-feira, dia 15. A senadora do Republicanos foi recebida pelo delegado Rafael Caldeira, atual coordenador-geral de contra-inteligência da diretoria de inteligência da corporação, né, da Polícia Federal. E foi lá
apreendeu, né, os veículos do Careca do INSS. Senadora Damares também, ela complicada, é dura da queda, né, e não à toa recebe várias ameaças, porque ela realmente combate a bandidagem e o ilícito, né, principalmente dentro do meio político. E ela fez mais uma denúncia e a Polícia Federal foi lá e apreendeu os carangos do Careca do INSS. Diga-se de passagem, carangos comprados com dinheiro público, dinheiro do INSS, né, que roubaram dos velhinhos aposentados aí, dos aposentados e pensionistas. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, né, eles que são muito importantes para a manutenção desse que é o canal mais importante, que é a voz da população de Ponta Porã, mais independente, né, aqui de Ponta Porã, com as informações que a gente sempre passa, né, independente, de forma independente, sem amarração com ninguém, né. Nós estamos aqui para atender a população de Ponta Porã. Esses dias nós fizemos denúncias aqui todas com comprovações, né? A gente só faz denúncia com comprovação, né? Esse negócio de jogar denúncia no ar sem prova não é, né? Não é do nosso feitio. E você que precisa também de divulgar seus eventos, eventos beneficentes também, muito importante, né? Ajudar o povo aí, muita gente precisa, pode chegar até nós, que nós estaremos aqui divulgando para vocês. E os nossos parceiros comerciais, claro, são muito importantes para que nós permaneçamos com esse nosso espaço aqui. E um pouco difícil de hoje falar, mas vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. A Solo Forte é um, né, desses parceiros que está conosco já há algum tempo, desde o início praticamente. E a Solo Forte é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, né? É uma empresa de consultoria e agricultura, né, de precisão, planejamento, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras. Os profissionais têm ampla experiência em pesquisa, desenvolvimento de mercado, extensão rural, enfim, né? Também sempre trabalha como forma de colaborar estreitamente com os produtores rurais, utilizando de decisões que são fundamentadas em dados para assim maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? A Solo Forte trabalha ao lado do pequeno e grande produtor rural, né? E aí trabalha com coleta de análise de solo para avaliar suas propriedades químicas e físicas, né? Trabalha na confecção de mapa de fertilidade, enfim, faz um trabalho bem apurado para que assim maximize, né, a produtividade, aumente, né, a produtividade trabalhando em conjunto com o produtor rural. Então a Solo Forte é uma dessas empresas que está conosco aí desde o início, já no mês de dezembro, e continua, né, nessa parceria. E é bom que continue por muito tempo, espero que assim continue por muito tempo ainda e que atraia outros novos, né, parceiros comerciais aqui para o canal Fatos, Informações e Opiniões. Quem também está conosco, a partir de março, né, março deste ano, a Conveniência Baturité, né, lá do nosso amigo Carlos Dalzacchia. Carlos Dalzacchia, que toda noite faz um espetinho saboroso ali na sua conveniência, ali na rua Baltazar Saldanha, de frente à GESUL, na divisa ali, né, da GESUL com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você pode tomar sua cervejinha gelada. Se você não toma cerveja, tem vinho para tomar, tem outros tipos de bebidas. Você que não gosta de bebida alcoólica, você pode tomar um suco, refrigerantes ali, tem variedades de refrigerantes e sucos ali, né? E se você que não quer pegar fila no supermercado, está com pressa de fazer alguma coisa, não quer ir para o supermercado, vai lá na Conveniência Baturité do Carlos Dalzacchia, que é uma conveniência bem surtida. Com certeza você vai encontrar o que você precisa lá e vai evitar as filas aí dos supermercados. Então, só você ir ali na rua Baltazar Saldanha, né? Tá afim de comer um espetinho, para ali na Conveniência Baturité e saboreia aquele delicioso espetinho preparado pela família do Carlos Dalzacchia. Também a Coop Home Office, que está conosco aí desde abril, né? Desde o dia 7 de abril, esse novo parceiro que também a gente espera que continue por muito tempo aí, né? Ele que a Coop Home Office, que está ali na rua Deputado Aral Moreira, no entorno ali, né, do quarteirão entre a rua Antônio João e a Avenida Brasil, aquele prédio em fase de conclusão ali que vai modernizar muito a cidade de Ponta Porã. A Coop Home Office
a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Coop Home Office, incorporadora e construtora, né? Para você que não sabe onde fica, aquele prédio bonito, moderno, em fase de conclusão, ali na rua Deputado Arão Moreira, que está sendo construído, né? E você que tem interesse em conhecer o projeto, é só se dirigir ali a Deputado Arão Moreira, porque o nosso plantão de vendas está ali, na frente do prédio, ali no prédio do supermercado Bom Gosto. Você entrou no térreo ali, né? Logo você de cara já vai ver a maquete da Coop Home Office e lá toda a nossa simpática equipe, o plantão de vendas ali disponível para atender você durante todo o dia ali no horário comercial. E a nossa equipe vai mostrar para você quais são os planos, o projeto, a planta, né? E os planos para você adquirir esses apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? A Coop Home Office vai atender você, a equipe Coop Home Office vai atender você ali com muito prazer, né? E vai te mostrar todos os detalhes desse grande projeto inovador, desse novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. É esse grande prédio aí que está sendo construído na Deputado Arão Moreira e que vai modernizar ainda mais a nossa princesinha dos heróis. Agora, seguindo com as informações aqui, né? O que nós temos para falar de esporte para você? Vamos falar do campo da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil tem seus jogos da volta entre hoje e quinta-feira, né? Hoje e quinta-feira. Vamos ver aqui então os jogos da Copa da Copa do Brasil, né? Tinha uma última informação, depois que a gente encerrar o esporte, a gente vai para essa informação aí, né? O presidente Lula parece que o povo, que ele é muito amado, ele acabou sendo vaiado num evento hoje, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos para os confrontos de volta, né? Das fases de oitavas de final, a terceira fase da Copa do Brasil. Nós teremos hoje o Vasco da Gama enfrentando o Operário Paranaense. Qual foi o resultado do Vasco, né? O Vasco jogou lá no Paraná e ficou no empate, né? Deixa eu ver aqui se ficou no empate com o time paranaense, né? O Vasco empatou em 1-1 com o Operário no jogo de ida. O jogo da volta agora joga hoje, né? Contra o Operário. Se houver empate, decisão da vaga vai para os pênaltis. Hoje também tem Atlético Paranaense e Brusque, outro bom jogo pela Copa do Brasil, né? Atlético Paranaense e Brusque de Santa Catarina. O primeiro jogo nós tivemos o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo. Deixa eu ver aqui o resultado do Brusque e o Atlético Paranaense. Não, o Atlético não ganhou, não. Foi 0-0 lá em Brusque. Agora o jogo da volta é hoje, né? Às 18h30. Outro jogo de hoje, né? O Náutico vai enfrentar o São Paulo lá nos Aflitos, lá em Pernambuco, né? E o primeiro jogo entre Náutico e São Paulo, no Morumbi, o São Paulo venceu por 2-1, então joga com a vantagem do empate. O Náutico, se quiser se classificar, tem que fazer 2 gols, né? E se vencer por 1, a decisão vai para os pênaltis. Outro jogo de hoje, Aparecidense, amanhã já, né? O jogo de hoje é Fortaleza e Retrô. Fortaleza e Retrô jogam hoje, né? Vamos ver como é que foi Fortaleza e Retrô no jogo passado. Nós tivemos o confronto entre Fortaleza e Retrô, que terminou empatado em 1-1 na Arena do Pernambuco, né? Arena de Pernambuco. E hoje nós temos o Fortaleza jogando contra o Retrô lá em Fortaleza, né? Lá no Castelão,
vai ser o jogo entre o Retrô e o Fortaleza. Aliás, esse jogo não vai ser hoje, vai ser amanhã, né? Pela previsão aí, vai ser pela tabela e vai ser amanhã, né? Tá errada aqui a minha primeira tabela, então amanhã. E amanhã também tem Aparecidense e Fluminense. Aparecidense e Fluminense no primeiro confronto. O Fluminense no Maracanã venceu por 1-0. E teremos também amanhã, não vi os jogos ainda, Bahia e Paysandu, às 17h30, não, 18h30, né? Tem Bahia e Paysandu. Primeiro confronto entre Bahia e Paysandu terminou lá no Mangueirão, o Bahia vencendo por 1-0. Outro jogo pela Copa do Brasil, né? Nós teremos Flamengo e Botafogo da Paraíba. O jogo amanhã no Maracanã, né? Jogo amanhã no Maracanã, o Flamengo enfrentando o Botafogo da Paraíba. No primeiro jogo lá no Castelão do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, no Castelão, né? Porque tem o Castelão lá de Fortaleza e tem o Castelão lá de São Luís. E o Flamengo ganhou por 1-0 fora de casa. Joga amanhã o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba. Outro jogo de quarta-feira, Atlético Mineiro e Maringá. Atlético Mineiro e Maringá, o jogo foi no Paraná, no primeiro jogo, né? O Maringá empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. O jogo de amanhã vai ser na Arena MRV, Arena do Galo, o jogo às 20h30. Outro confronto desta quarta-feira vai ser entre Corinthians e Novo Horizontino, às 20h30. No primeiro jogo lá em Novo Horizonte, o Corinthians ganhou por 1-0. Na quinta-feira tem Maracanã e Internacional. Maracanã e Internacional voltam a se enfrentar. Então nesta quinta-feira, né, o Inter ganhou no Beira-Rio por 1-0 com gol já no finalzinho, e agora vai tentar segurar o empate lá para se classificar. O Vila Nova de Goiás vai enfrentar o Cruzeiro, né? Vila Nova de Goiás, que no primeiro jogo com o Cruzeiro, o Vila Nova deu bastante trabalho pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro acabou vencendo por 2-0. No Serra Dourada, o Vila Nova vai ter que se desdobrar aí para mudar essa história, né? O Palmeiras joga contra o Ceará na quinta-feira. O jogo vai ser no Allianz Parque, né? O Palmeiras enfrentando o Ceará, e o Palmeiras ganhou fora de casa no Castelão por 1-0. Agora joga no Allianz Parque, quinta-feira, 19h30, para vencer, para empatar com o Ceará e se classificar. Basta um empate para o Verdão, né? E no último jogo da rodada, nós teremos o CRB enfrentando o Santos, né? O jogo mais difícil para os grandes, eu acho que é o jogo do Santos, né? Pelo resultado. Então o Santos vai enfrentar o CRB, e depois de ter empatado na Vila Belmiro por 1-1, vai jogar fora de casa no Rei Pelé contra o CRB. Uma situação não muito fácil para o Santos, que não atravessa uma boa fase e é um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Precisa dessa vitória para ganhar uma moralzinha aí, para tentar se recuperar também no Campeonato Brasileiro. Pois é, a informação que eu tinha aqui é que o Lula foi vaiado várias vezes nesta terça-feira, né? Durante a 26ª Marcha dos Prefeitos. O evento foi realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. E a primeira vaia foi quando o Lula subiu ao palco. Depois, durante o discurso, e pelo menos mais uma vez no encerramento do evento. Sem graça, Lula disse que atende a todos os prefeitos, independentemente dos partidos políticos, né? Concomitantemente, alguns prefeitos tentaram aplaudir o petista, mas as vaias se sobressaíam, né? Claro, teve aquela briga de vaias e aplausos, né? Mas as vaias eram maiores. Isso foi na Marcha dos Prefeitos, hein? Para você ver a popularidade do Lula. Dentro do povão é muito pior, né? Esse não tem povo, é um presidente sem povo. Mas beleza, então são essas as informações por hoje. A garganta ainda bastante prejudicada aí. Lembrando que a gripe chegou, não me derrubou, mas me deixou rouco, né? E normalmente a gripe derruba, te deixa mal. No meu caso não, só que o problema me deixou rouco e não tá querendo sair essa rouquidão, né? Tem hora que a tosse dá uns ataques aí e não quer me deixar, mas já a gente tá bom, né? Para continuar as informações aqui do canal Fatos, Informações e Opiniões. Essas são as informações de hoje. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões.